Bom, sejam todos bem-vindos à nossa aula de supervisão, né? Na última aula eu falei sobre a importância da supervisão dentro da psicanálise, né? Falei um pouquinho do que seria a supervisão e como ela funciona. E hoje eu vou falar sobre um tema que eu acredito ser fundamental para a formação de qualquer psicanalista, que são os modelos de supervisão, né? A supervisão não é apenas um momento de correção técnica, mas é um espaço também vivo ali de transmissão, de elaboração, de questionamento da própria posição do analista. Então, hoje nós vamos percorrer 3 momentos principais, né? Vamos entender como Freud pensava ali e praticava a supervisão. Vamos entender o que Lacan trouxe de radicalmente novo, né? E como os pós-freudianos desenvolveram esse campo da supervisão, né? Aqui, hoje, nós vamos destacar a supervisão didática na IPA ou na IPA, vamos falar do lugar do analista na supervisão e vamos falar a função do terceiro e o desejo do analista, tá? Como eu mencionei lá na nossa primeira aula, né, a supervisão ela faz parte do tripé psicanalítico. Então, toda boa formação, ela se constitui da teoria, da análise pessoal e da prática. E todo bom psicanalista leva o tripé para a sua vida, né? Não mantém aquilo só durante a sua formação. Isso independe se você fez uma formação de 3, 4 anos, ou se a sua formação foi mais curtinha, o tripé é essencial, tá? Eu vejo muito pessoal falando assim, mas um curso, uma formação que tem menos de 2 anos não é válida. Eu não sigo esse critério, tá? Eu não me apego a isso. Eu me apego tem a dedicação, tem o tripé, né? Por que eu falo isso? Porque, às vezes, um curso também pode durar 4 anos e não te entregar tudo que você precisa, sabe por quê? Porque tudo que a gente precisa, a gente vai aprendendo ainda, né? A gente vai terminar a formação e vai continuar estudando. A gente não pode ficar preso só naquela formação. Então, se um curso tem 1 ano, se um curso tem 4 anos, isso não vai importar se você ficar preso só naquela formação. Se eu fosse ficar presa na minha formação, por exemplo, eu nunca teria ouvido falar de Winnicott, porque na minha formação não foi falado. Não foi falado, né? Então, eu nunca teria ouvido falar. E Jung, na minha formação, por exemplo, eles falavam que não precisava falar de Jung, porque Jung é psicologia, não entra na psicanálise. Enfim, né? Então, se eu fosse ficar presa na minha formação, nossa, quanta informação eu teria perdido. Quanta informação mesmo. E eu falo a mesma coisa para a supervisão. Se a minha supervisão fosse ficar focada somente na minha formação, coitada de mim. Como eu mencionei na primeira aula, eu teria desistido, né? Porque peguei alguns casos que me deixaram perplexa e que eu precisei de orientação, eu precisei de ajuda, né, para poder seguir com esses casos, tá? Bom, quando falamos de supervisão na psicanálise, é importante lembrar que Freud ele não escreveu um manual específico ali sobre como supervisionar. Mas, desde os primórdios ali do movimento psicanalítico, ele já se ocupava em acompanhar os analistas de informação, tá? Na prática, ele recebia relatos de casos clínicos de seus discípulos, tá? Isso inclui aí Jung, entre outros, tá? E quando ele recebia esses casos clínicos, ele oferecia as orientações. Esse acompanhamento, inclusive, tinha alguns traços marcantes. Tinha a parte clínica, onde o foco estava no paciente real. Então, Freud ajudava ali os seus discípulos a entender as resistências, as transferências e a condução do caso. Tinha a parte didática, né, que era de caráter pedagógico, então ele mostrava através da discussão como interpretar, quando se calar,
como escutar os lapsos e sintomas, e tinha a parte ética, né? Então, onde sempre aparecia a preocupação com a posição do analista. Freud dizia, por exemplo, que o analista ele não deve se colocar como autoridade moral ou como alguém que sabe mais sobre a vida do que o paciente. O ponto central era abrir espaço para que o inconsciente ele se expressasse, tá? Então podemos pensar que já aí se esboçava a ideia do tripé da formação, né? A análise pessoal, o estudo teórico e a supervisão clínica. Isso porque Freud entendia que o analista em formação ele precisava desses três pilares para não cair, né, no risco de usar a teoria de uma maneira muito rígida, ou pior ainda, né, de se deixar capturar pelos seus próprios conflitos não resolvidos. Um aspecto interessante é que Freud ele não tratava a supervisão como uma transmissão de técnica, mas como uma forma de transmissão da experiência analítica. Então, ele buscava mostrar que cada caso é singular e que o mais importante não era aplicar uma regra, mas sustentar uma escuta aberta para o inconsciente. Então, se a gente for parar para pensar em exemplos práticos, a gente pode imaginar, por exemplo, Freud discutindo com um discípulo algo como você está interpretando demais, está falando antes do tempo, está fechando o espaço do seu paciente, você está hesitando em tocar na questão central que o paciente está trazendo. Ou seja, a supervisão era uma mistura de orientação clínica e formação no olhar psicanalítico. Então, podemos dizer, né, que nos primórdios a supervisão ela surge como uma extensão da obra de Freud, um exercício ali de transmissão, onde o analista em formação ele aprende não apenas o que fazer, mas, sobretudo, como se colocar em cena analítica. E isso é a base para tudo o que veio depois. Tá? Então, o Freud ele não pegou e falou, olha, tem que fazer assim, tem que fazer assado, a supervisão segue essa regra, segue esse roteiro. Não tem isso, tá? Mas entende-se que a supervisão ela é uma orientação, né, para que o psicanalista saiba o que está fazendo, entenda o que está fazendo, tá? Com o crescimento do movimento psicanalítico depois de Freud, surgiu aí a necessidade de organizar a formação de novos analistas, né? Entrou aí a IPA, né, ou IPA, que é a Associação Psicanalítica Internacional, que passou a formalizar os critérios da formação países afora, tá? Bom, a supervisão, que antes era uma prática espontânea com Freud, passou a ser uma exigência institucional pela IPA. Tá? O candidato a analista, ele precisava apresentar casos clínicos supervisionados a um analista mais experiente, que seria o supervisor. Esse supervisor, por sua vez, é indicado ou reconhecido pela instituição. Esse modelo ele recebia o nome de supervisão didática, tá? Então, ele era obrigatório para todo candidato, envolvia um número mínimo de casos, geralmente casos de longa duração, e o supervisor tinha uma função quase avaliativa. Ele acompanhava, mas, de certa forma, ele julgava se o candidato estava apto ou não a prosseguir na formação, tá? Quando a gente fala fora da IPA, quando a gente pega aqui, por exemplo, no Brasil, a gente tem as supervisões que não tem esse critério de dizer, olha, você pode clinicar, você não pode clinicar, né? Não é assim que funciona. E sim, olha, você melhora aqui, você trabalha ali, aguenta mais um pouquinho, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Se tiver informação ainda, olha, segura, não começa a clinicar agora, vamos trabalhar mais isso daqui, vamos trabalhar mais isso dali, para que o futuro psicanalista, né, ele se sinta realmente apto e seguro para trabalhar, tá? A formação, de acordo com a IPA, tem seus pontos positivos e negativos.
O positivo é que garante uma padronização mínima, né, evitando, assim, improvisações, protegendo a ética, impedindo que cada um invente seu jeito sem nenhum critério. O lado negativo ou o lado crítico é que transforma a supervisão em algo muito escolarizante, quase como uma prova constante, né? E o supervisionando, ele pode se sentir preso ao desejo de agradar ao supervisor, ao invés de sustentar o seu próprio lugar como analista. Então, nesse contexto, a supervisão didática ela se tornou uma espécie de rito institucional, tá? E é pela supervisão que o candidato demonstra aí para a comunidade analítica, né, que é capaz de conduzir casos segundo a técnica reconhecida. Mas a gente tem aqui um ponto que eu chamo de ponto de tensão. Se, por um lado, a supervisão garante rigor, por outro, ela pode engessar a prática, reforçando a ideia de que existe um jeito certo de fazer análise, quando sabemos que cada caso é único, cada caso é singular. Esse modelo da IPA, ela se torna justamente aquilo que Lacan vem a criticar mais tarde, porque para ele a supervisão não pode ser um lugar de autoridade institucional, mas sim um espaço de reflexão sobre a posição do analista. Tá? Então, a supervisão didática na IPA, ela representa um marco histórico, tá? É a formalização da supervisão como parte obrigatória da formação, mas abre aí o debate entre transmissão viva e padronização rígida, tá? Quando chegamos a Lacan, né, a gente vê uma virada assim, muito radical na forma de pensar na supervisão, pois ele critica fortemente esse modelo da IPA, porque ali a supervisão acaba ali assumindo aquela coisa de autoridade, como eu falei com vocês, como se fosse uma correção escolar. E isso priva tanto o supervisor quanto quem está sendo supervisionado. Para a Lacan, a supervisão ela não pode ser isso. Né? O supervisor ele não é um mestre que sabe mais do que o supervisionando, e sim uma pessoa que tem mais experiência, o que é diferente. Ele não está ali para dizer, olha, faz assim, faz assado, é desse jeito, é como eu estou mandando, eu falei que é assim, pronto, e acabou. O supervisor ele ocupa um lugar simbólico diferente, é um terceiro ali na cena, não um juiz, tá? Então, a função da supervisão, na visão de Lacan, é ajudar o supervisionando a se posicionar diante do caso, escutar o que muitas vezes o supervisionando não percebe em seu manejo, e até mesmo fazer cortes na narrativa, introduzir perguntas que abram espaço para o inconsciente aparecer, tá? Então, aqui a gente acaba tendo, nessa visão de Lacan, dois conceitos centrais, que é a função do terceiro e o desejo do analista. O supervisor, na função do terceiro, ele entra como um terceiro termo, que descola o supervisionando da fusão com o paciente. Muitas vezes, o analista em formação, ele se perde na transferência, se envolve demais, ou fica paralisado diante de uma demanda. Isso já aconteceu comigo. Então, o supervisor, ao intervir, ele cria ali essa distância. Ele não resolve o caso, mas ele abre a possibilidade de um outro olhar, tá? E o desejo do analista, o que seria? Né? Para a Lacan, a supervisão é um lugar onde se trabalha o desejo do analista. Então, o maior risco é o analista querer salvar, curar, dirigir a vida do paciente, ou seja, colocar em cena o seu próprio desejo. Então, o supervisor aqui entra para apontar quando isso acontece, para que o supervisionando perceba onde está a sua implicação pessoal. Então, para Lacan, isso diferencia claramente, né, porque a supervisão ela não é uma técnica para aprender a analisar, e sim um lugar de interrogar a posição do analista. Pegar aqui um exemplo simples para vocês. Imagine que um supervisionando que diz assim, olha, meu paciente não melhora, já falei várias vezes que ele precisa se separar da esposa, mas ele não toma uma atitude.
né? O supervisor, ele poderia intervir dizendo, né, de onde você fala quando diz que ele precisa se separar. É ele que quer ou é você que está dizendo que ele tem que fazer isso? Você que deseja isso, né? Então, não se trata de dar um conselho técnico, mas de devolver a questão para o lugar do analista, tá? Então, em resumo, na IPA, o supervisor ele avalia se o candidato aplica corretamente a técnica. Em Leica, o supervisor interroga o lugar de onde o analista fala. E é justamente isso que faz da supervisão em Leica uma experiência profundamente ética, porque não é sobre seguir uma regra, né? Mas é sobre sustentar uma posição diante do inconsciente e não se deixar ali capturar pelo próprio desejo. Isso tira aquela coisa robotizada, aquela coisa padronizada e torna tudo muito mais humanista e único ao mesmo tempo, tendo em vista que cada caso é um caso, né? Cada pessoa é única. Então, a gente consegue ter uma supervisão que também se torna única, né? E não padrão. Não é aquela coisa de, eu tô com dor de cabeça, toma dipirona. Eu tô com febre, toma dipirona. Minhas costas estão doendo, toma dipirona. Eu tô com dor no corpo todo, é virose, né? Minha cabeça está explodindo, é virose. Não é essa coisa padronizada, tá? A gente tem aqui uma coisa realmente humanizada quando a gente fala desse tipo de supervisão. Aquele olhar que vê cada caso como realmente único. Depois de Freud, de Leica, né, o campo da supervisão não parou de mudar, de se transmutar, transformar. Os autores pós-freudianos, eles trouxeram novas perspectivas que ampliaram muito a forma de entender esse espaço. Cada um, a partir da sua própria teoria, colocou a supervisão em um outro lugar, em um outro patamar, né? Eu trouxe aqui para vocês alguns nomes interessantes para a gente entender. A gente tem o Ion, né, que pensava a clínica a partir da ideia da função continente, ou seja, para ele, o supervisor exerce algo parecido. Ele recebe as ansiedades, as angústias do supervisionando, que muitas vezes se sente perdido no caso, e ajuda a transformá-las em algo pensável. O supervisor aqui, para ele, seria como aquele que sonha o que o supervisionando não consegue sonhar, ajudando assim a metabolizar o excesso de emoção. Tá? Para o Winnicott, a supervisão é um espaço potencial, né? Um lugar intermediário entre a realidade externa e o mundo interno, ou seja, um espaço onde o analista em formação ele pode experimentar, arriscar hipóteses, brincar com ideias clínicas, sem medo de punição ou de estar sendo examinado o tempo inteiro, sendo julgado. Essa visão ela vai suavizar a rigidez institucional e vai permitir mais criatividade clínica. Né? A gente tem aqui na turma alguns especialistas em Winnicott, né? Eu espero estar tudo ok no que eu estou falando, mas vamos lá. A gente tem Heyman e Hager também, né, que colocam aí a contratransferência no centro da supervisão. Eu gosto muito dessa ideia deles. Para eles, não se trata apenas de entender o paciente, mas também de compreender o que o analista está sentindo, como que ele reage, que fantasias estão sendo despertas nele com aquele caso. Né? A supervisão, então, ajuda o supervisionando a decifrar suas próprias respostas emocionais, transformando-as, assim, em ferramentas de escutas. Tá? E a gente tem vários outros aí, autores também contemporâneos, que pensam na supervisão como um espaço de intersubjetividade, né, onde o supervisor e o supervisionando constroem juntos a leitura do caso, ao invés de ensinar e o outro aprender. A hierarquia ali diminui e o foco passa a ser a co-construção do saber clínico. Né? E o que todos esses pós-freudianos mantêm é que a supervisão não é uma prática fixa ou engessada.
tá? Ela é um espaço de contenção, um espaço potencial de criatividade, um espaço de elaboração da contra-transferência, ou ainda um espaço intersubjetivo de diálogo, tá? E essa diversidade, ela é muito rica, porque ela abre possibilidades de pensar na supervisão não como um modelo único, mas como uma prática viva que transforma ali junto com a própria psicanálise, porque a psicanálise ela é viva, né? E acima de tudo, mantém a supervisão como um lugar de transmissão e não apenas de técnica, né? Mas da própria experiência analítica em toda a sua complexidade, tá? Bom, eu cheguei a comentar ali da função do terceiro e o desejo do analista, e eu vou falar um pouquinho mais a fundo sobre isso, porque são pontos centrais que atravessam toda a discussão sobre a supervisão, tá? A supervisão, ela sempre é uma cena triangular. A gente tem o paciente, o analista de informação e o supervisor, né? Esse terceiro, que é o supervisor, ele pode assumir diferentes papéis. Se for rígido, ele pode virar ali uma figura de autoridade, quase um superego que diz que está certo ou que está errado, né? Se ele ocupar a função simbólica, esse terceiro ele abre espaço para novos sentidos, né? Ele não diz como fazer, mas ele pode ajudar ali o supervisionando a se separar do caso, a enxergar o que está em jogo, a escutar de outro lugar ou de outra forma, né? Em lei que isso fica muito evidente. O supervisor é um terceiro que corta a narrativa, faz surgir o não dito, devolve perguntas que se reposicionam, né? E que também reposicionam o analista diante do caso, né? E o desejo do analista é um ponto muito delicado, porque todo analista tem seu próprio desejo, isso é um fato, tá? Ele tem suas próprias implicações inconscientes, e ele pode colocar esse desejo no lugar do paciente, e isso é um risco, né? Por exemplo, o analista que deseja cura rápida, ou que quer salvar o paciente, ou que se identifica demais com a dor do seu paciente. Então, a supervisão é justamente o espaço onde o desejo do analista vai ser interrogado, né? Então, o supervisor ele pergunta: de quem é esse desejo? É seu? É do paciente? Né? De quem é essa dor? É do paciente ou é sua? Esse movimento é fundamental para que o analista não se perca do seu próprio lugar e não substitua a demanda do paciente pela sua. Então, a gente pode dizer que a função do terceiro, ele garante a distância simbólica, que abre espaço para a análise acontecer, né? O trabalho sobre o desejo do analista, ele garante a ética da posição analítica. Sem o terceiro, né, o analista ele corre o risco de fusão com o seu paciente. Sem interrogar seu desejo, ele corre o risco de usurpar a fala do paciente, né? Ou seja, ele pode se confundir com o próprio paciente, né? E aí entra uma coisa que eu vejo muito o pessoal falar assim, eu tenho aquele aplicativo do Instagram lá, o Threads, o que eu vejo de gente falando assim, preciso de um novo terapeuta, preciso de um novo psicanalista, preciso de um novo psicólogo, porque o meu terapeuta acha agora que é meu amiguinho. Olha a dimensão da coisa. E aí eles começam a falar, porque eu comecei a falar do meu problema, e aí ele começou a igualar o problema dele, não sei o quê. Gente, não foi um, não foi dois, não foram três pessoas que eu vi falando isso no Threads. No Threads parece que é uma ferramenta de desabafo, né, e de reclamação de terapeutas, é uma coisa impressionante. Eu não sei se é porque o meu perfil é voltado, né, para terapias, mas aparece muitas situações assim para mim. E eles ficam falando justamente isso, que eles começam a falar as dores e aí o terapeuta se envolve naquela dor, começa a fazer comparação da dor, começa a dizer o que ele tem que fazer diante da sua dor, assim, como regra, né? Olha, você tem que separar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? Como regra, como obrigação,
né? Ou seja, falta o equilíbrio. E esse equilíbrio é necessário, porque é esse equilíbrio que a supervisão, que na supervisão mostra a sua força, né? É o espaço de transmissão, de elaboração, de sustentação ética para a clínica. Então, quando a gente vê casos, como eu falei do TREDS lá, em que o terapeuta ele está confundindo as suas dores com as dores do paciente, está faltando supervisão, está faltando um acompanhamento, né? Quando ele não faz, quando ele não passa pelo processo da perguntinha de quem é essa dor, de quem é essa culpa, de quem é esse desejo, de quem é essa fala, quando não há esse questionamento, a sua análise como seu paciente passa a ser uma análise de si mesmo, né? Já não é mais do paciente. Ele está falando dele mesmo. E se ele está falando dele mesmo, quem está socorrendo o paciente, quem está socorrendo ele, né? Então, a supervisão, ela está ali para ajudar a separar isso também, né? Quem é quem? Qual é o papel de cada um, né? Tirar essa fusão do analista com o paciente, tá? Eu quero destacar aqui um ponto muito importante, tá? A supervisão, ela sempre acompanhou a história da psicanálise, mas ela nunca foi algo fixo ou definitivo, né? Em Freud mesmo vimos a supervisão nascer de uma forma espontânea, como um exercício de transmissão clínica, ética, sem manual, mas com foco na posição do analista diante do inconsciente. Na IPA, a gente tem a supervisão se institucionalizando, né, como uma supervisão didática, um marco importante para garantir rigor, padronização, mas que também trouxe o risco de se tornar um espaço normativo avaliativo. Em Leica, a supervisão se transforma num espaço radicalmente diferente, vamos assim dizer, porque a gente não aplica técnica, né? A gente interroga o lugar do analista e sustenta a dimensão ética do desejo do analista. E os pós-freudianos, a gente vê ali uma pluralidade, né? Supervisão como função continente, né? Ou como espaço potencial, ou uma elaboração de contra-transferência, enfim. E o que isso tudo mostra? Mostra que a supervisão, ela não é apenas um recurso pedagógico, mas sim um ato de transmissão. E é nesse espaço que o analista em formação, ele aprende não apenas a manejar casos, mas também sustentar a si mesmo na escuta, interrogar o seu desejo, se manter fiel ao princípio ético da psicanálise, deixar o inconsciente falar. Então, dessa forma, a supervisão, ela se afirma como um lugar vivo, né? Não tem um exame, não tem uma técnica engessada, mas sim uma experiência de abertura, de elaboração, de passagem da psicanálise de um analista ao outro. Ou seja, nós temos experiência, tá? E não uma receitinha de bolo ou uma coisinha roteirizada. Vale ali o aprendizado que é contínuo, que é cada vez diferente um do outro. Cada encontro de supervisão é diferente. Às vezes, até quando a gente vem com o mesmo caso, que pode acontecer, a gente ali engessada ainda com o mesmo caso, a gente traz novamente para o supervisor, e aquilo ali já se torna diferente do que eu trouxe da primeira vez para aquele supervisor também. Né? Eu posso vir com um caso que para mim foi difícil sair da primeira sessão, fui lá e levei para o meu supervisor. Debatemos, discutimos, ele abriu minha visão, mas por algum motivo empaquei de novo. Eu posso levar aquele caso de novo ali e a gente vai discutir, eu vou ter uma visão já nova do que eu tive antes. Pode acontecer também. Isso porque cada encontro da supervisão, mesmo os casos, independente de serem casos, os mesmos casos ou casos diferentes, cada encontro da supervisão, ele vai trazer um olhar diferente. Ele vai abrir mais os nossos questionamentos, tanto do que a gente está fazendo, né, da forma como estamos atuando, como sobre nós mesmos, tá? E a supervisão,
ela não garante apenas que a nossa clínica melhore, tá? Ela garante também que nós, tá? Nós enxerguemos, a gente começa a melhorar também, porque a gente começa a entender que está faltando alguma coisa, que está faltando um olhar para a gente também, uma coisa que a gente pode, de repente, levar para o nosso analista, né? O supervisor, ele mostra que algumas dores são nossas, e quando a gente percebe que algumas dores são nossas, é hora da gente trabalhar também essas dores, para não ficar levando aquilo ali para a clínica com os nossos clientes, os nossos pacientes, tá? Então, a supervisão, hoje, ela é muito mais aberta, né? Ela é muito mais livre, ela é muito mais espontânea e ela é muito mais dinâmica também, né? Eu gosto muito de falar que ela é mais humanizada, porque a gente discute casos numa visão muito ampla e muito aberta, sem precisar seguir um roteiro que vai agradar aquele que está me supervisionando, né? Então eu não preciso vir com aquela mentalidade, eu tenho que agradar com a minha posição. Não, hoje a gente não precisa dessa visão, né? Se a gente for pegar aí o pós-freudiano, a gente não tem isso, o linha certa ou linha errada. A gente precisa ter uma linha coerente, o que é diferente de ser certo ou ser errado, né? Porque se eu pego um caso de depressão hoje, e eu fiquei com uma dúvida, levei para o meu supervisor, trabalhamos, entendemos, entendi. Peguei outro caso de supervisão amanhã, vai ser igual ao primeiro? Não. Então, por que eu vou ter um roteiro? Por que eu vou ter um padrão, né? Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada situação é uma situação. Assim como eu também, cada dia eu posso ser de um jeito, né? Nós temos nossas facetas. Então, hoje eu consigo olhar a depressão com um olhar, amanhã eu posso olhar de outra forma, de acordo com o que a pessoa me transmitiu também, né? Então, a supervisão pós-freudiana, ela traz essa coisa mais livre, mais espontânea e mais aberta, tá? Então, a gente tem aí os modelinhos, né, de supervisão. Não estou aqui afirmando o que está certo ou o que está errado, tá? Mas sim o que é mais fechadinho e o que é mais livre, né? E a gente precisa trabalhar de acordo com aquilo que a gente vai se encaixar, ok? Bom, gente, é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Eu vou deixar aberto agora para debate. Uma coisa só que eu queria falar com vocês, que eu estava até conversando mais cedo com o Eric, que está aqui na turma, né? É sobre a necessidade da supervisão após a formação. Né? Hoje vocês sabem que a psicanálise ela é uma ocupação, né? Então ela não é regulamentada. Pode ser que daqui a 3, 4, 5 anos se torne algo regulamentado, né? E se for regulamentado, obviamente vão ocorrer certas exigências. Uma possibilidade, tá? Não estou falando que é o que vai acontecer, mas uma possibilidade é de exigirem a supervisão contínua, não apenas a supervisão da formação, tá? E essa supervisão contínua, ela vai ser justamente isso aqui que eu estou falando com vocês. São os casos clínicos que vocês levam lá para o seu supervisor, que vocês debatem com o seu supervisor. É uma coisa que precisa ser todo dia? Não. É uma coisa que precisa ser semanal? Não. Né? Mas é uma coisa que precisa acontecer. Né? A supervisão, assim como a gente tem que estar em constante estudo, em constante aprendizado, né? Assim como a gente tem que estar em constante análise para trabalhar nossas dores, nosso inconsciente e tudo mais, a supervisão ela também parece tripézinho, né? Então, a gente pós-formação, a gente precisa estar ali passando pela supervisão, tá? Eu até levantei alguns dados que eu havia mandado para o Eric,
que em alguns países, né, essa exigência ela já é feita, né, em outros é feita somente durante a formação, porém, durante a formação eles já pedem uma carga mínima de supervisão, que muitas escolas hoje, aqui no Brasil, não entregam essa carga horária toda, né, alguns entregam um pouquinho, outros nem entregam, outros você tem que pagar a parte, enfim, né, cada lugar funciona de um jeito, mas tem lugares que já pedem uma carga mínima de supervisão, 150 horas, 200 horas, 2 casos clínicos longos, e assim vai. Né? Então, amanhã ou depois, a psicanálise ela sendo regulamentada, pode ser que esse tipo de exigência ocorra também. Então, é bom, né, todo mundo estar sempre precavido aí com as suas supervisões em dia, assim como a parte teórica é bom estar em dia, assim como a análise é bom estar em dia também, tá? Agora eu vou abrir para vocês, caso vocês queiram falar alguma coisa. Deixa eu aumentar o volume. Alguém gostaria de um comentário? Ana, Pode falar. deixa eu te falar uma coisa. Você citou o Winnicott aí, mas a Melanie Klein também, ela tinha um olhar parecido com o do Winnicott, sobre a contra-transferência também, que o supervisor, né, deve olhar isso aí, a contra-transferência também, para até ajudar o analisando, para lidar com as emoções, lidar com né, com seus pensamentos. E então os dois se parecem, o Winnicott e a Klein, mais ou menos nesse aspecto. E, e outra coisa que ela fala também, né, o Winnicott não, a Melanie Klein fala de fazer uma autorreflexão, ou seja, ele olhar para si mesmo, né, como é que eu estou agindo. E não, você falou muito bem isso também, interessante, que o supervisor não deve se colocar numa posição de julgamento, julgador, né, mas de apoiador, uma questão de evitar críticas, É, né? Ou seja, eu não estou julgando você pelo que você faz, mas vou exercer até uma empatia, vamos dizer assim, uma empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Você falou coisa do de se sofrimento. prender no certo e no errado, para mim, pelo menos, me incomoda muito, né? Como supervisor, inclusive, falar, ai, você tá. Quando vem um aluno e fala, ai, eu tô certa, eu tô errada. Nossa, não tem um certo e um errado, tem a sua linha coerente ou que precisa, de repente, de alguns alertas de ponto de vista, ponto, né? Não um correto ou um errado, né? Foi o que eu falei, a IPA hoje ela tem ainda tem essa coisa de tá certo, tá errado, você tá apto, você não tá apto, porque você errou aqui, você acertou ali. E isso é um pouco complicado, porque isso pode até mesmo engessar a pessoa de progredir, de querer seguir adiante. Você acaba engessando algumas coisas, alguns comportamentos, né? Ó, é assim. É que nem você falou, você acaba padronizando, você deixa fechada, né? Deixam fechadas as portas. Não, você pode ir por aqui, desde que você flexibilize o seu processo terapêutico, né? É interessante, é muito interessante, é muito importante a supervisão, sim. Eu vejo nesse aspecto também. Eu comungo com você nessas ideias. E eu penso assim, se fosse engessado, né, a gente não sairia de Freud, Sim, né? exatamente. A gente não sairia de Exatamente. Freud. Não teria lei, que não É. teria Winnicott, não teria Melanie, não teria ninguém. A gente ficaria ali em Freud. Sim, e outros eles vieram, claro, calcados na teoria freudiana, mas se aperfeiçoaram, acharam outras vertentes, outros caminhos, que talvez até nem o próprio Freud tivesse enxergado lá atrás. E os pós-freudianos enxergaram, né? Mas é muito interessante, e a gente está vivendo um momento muito crítico também, essa questão
Hoje eu estava conversando à tarde com alguém, um outro colega psicanalista, sobre o narcisismo, né? Então, das redes sociais, né? As redes sociais, a influência disso nos nossos pacientes. E o, e o, e o supervisor, ele está inserido nesse contexto também, ele usa suas redes sociais. O supervisionando usa as suas redes sociais. O paciente, a terceira pessoa também usa as redes sociais. Como é que isso permeia todo esse lidar aí, né? Esse, esse viés terapêutico mesmo? Como é que eu conduzo, né? E é verdade, eu tenho paciente assim, às vezes ele se coloca numa posição. Aí você fica, e agora? Será que eu devo perguntar isso ou não? Né? Aquele questionamento que a gente faz internamente, você não expõe a pergunta para o seu paciente, mas você fica com aquilo embutido em você. Aí o que você faz? Leva para o supervisor. Olha, me aconteceu esse dilema na minha sessão. Me ajuda aí, né? Ou seja, me dá um help. E aí é legal isso aí, porque tá todo mundo no mesmo campo né? Tá todo mundo jogando na mesma seara. Exatamente. Eu brinco, eu falo que a supervisão é quase um esquema de pirâmide, porque eu tenho o supervisor dele, meu supervisor tem um supervisor dele, que tem, né? E assim, Sim, sim. É uma cadeia, claro, claro. E outra, ninguém é dono da verdade, né, Ana? É o que você falou, não existe o certo e o errado. Você tem uma visão, a visão de mundo, você tem um olhar, uma experiência, a sua vivência, o seu, né, vou usar uma expressão aqui em inglês, background aí, que, né, você tem uma coisa aí que você traz. E às vezes eu quero mostrar até por uma questão quero não, eu posso cair nessa cilada de querer mostrar que eu sou o dono da verdade, né? exatamente. Você me procura como supervisor, aí eu vou mostrar para você, eu sou seu supervisor e você está me procurando, é possível que eu saiba, entre aspas, é claro, que eu saiba, que tenha mais conhecimento, não necessariamente verdadeiro isso. Legal. Exatamente, né? Não necessariamente é verdadeira. Às vezes a pessoa, a gente vai buscar uma ajuda, né? E pode ser que a pessoa até bugue junto com você na questão. Já aconteceu comigo, de eu levar para Exatamente, exatamente. ele falar, Ana, pelo amor de Deus, eu nunca vi isso. Já aconteceu, uma vez só, mas aconteceu. E aí a gente pegou e falou, vamos pesquisar juntos? Aí a gente sentou, foi pesquisando, não sei o quê. Aí ele ligou para o supervisor dele, a gente ficamos conversando, e caça livro daqui, caça livro dali, procura situações daqui, e a gente fez em conjunto. Né? Mas acontece, não necessariamente por ele ser meu supervisor, ele tem que ser o cara, né? Sim, tá, isso aí, disse tudo, é verdade, não é assim, as coisas acontecem, as suas leituras, olha que interessante, né? As suas leituras não são as mesmas leituras minhas, entende? Então, eu posso me apegar, por exemplo, eu já ouvi psicólogo falar que não gosta do Jung. Tá bom, paciência, você tem as suas razões para isso, né? Eu acho fantástico o Jung, mas não é uma questão de você, né? De Eu gosto você realmente. de Então, os arquétipos de Jung, eu sou arquétipos. apaixonada. Quando ele fala do ânimos, do ânima, ele fala do céu, enfim, vai embora. Eu acho muito legal. Agora, é uma outra visão, você vê. E você falou uma coisa muito interessante, Ana, que eu achei fenomenal. É a questão da humanização. É a humanização, a coisa mais humanista, mais empática. O Sim, que acontece com o meu supervisionando pode acontecer comigo. É assim, se eu entro nesse campo de humanização, de entender melhor, a coisa flui, a coisa flui. E é isso que você falou mesmo. Você usou essa palavra humanista, eu achei legal, porque não tem jeito. O ser humano ele é assim, né? E outra, quantos pacientes nossos não são verdadeiras ostras, né? Você não consegue tirar aquela pérola de dentro dele. Então, é um processo terapêutico meticuloso, sabe? É trabalhoso,
você vai sondando, você vai perscrutando aquele inconsciente até que ele traz à tona, eureka, agora eu descobri o que está acontecendo comigo. Aí, ó, Isso aí. isso é fenomenal. Muito bacana, Ana, parabéns, viu? A coisa do humanista ou do humanizado, ele tem que estar dentro da clínica, né? Não só na supervisão, né? Mas Sim, na clínica como um todo. Porque se a gente não humaniza a situação, né? Para que a gente está ali? Aí eu falo o que eu falei até na primeira aula, né? As IAs já estão aí, elas não são humanizadas, o povo já está recorrendo às IAs. sim, Se nós não formos humanizados, para que nós estamos aqui então? é. Né? E outra coisa, né? Aí eu vejo, até gostaria que você opinasse sobre isso, né? A diferença básica da psicanálise, da psicologia, né? A psicologia é pontual, parece que há uma necessidade de diagnosticar, parece que há uma necessidade de você dar um A laudo. psicologia, na minha visão, ela trabalha os sintomas. Então, aí, ó. Aí a psicanálise ela é lenta, ela é devagar, ela vai aos poucos, ela vai trabalhando, é pro resto da vida. É. Isso não é trabalhar os sintomas, né? Trabalhar o que E- está causando os sintomas. isso, as causas daquilo, trazer, você vai buscar, vai trazer e tal. Então é lento mesmo. E a psicologia tem esse diferencial. Por isso que tem essa guerra maluca aí, né? Que os caras parece que têm uma inveja danada da. Não é verdade? Tem uma Não é guerra danada aí. uma briga, né? Oxe, É uma briga nossa, desnecessária que poderia ser unificada, unir as forças. tem As espaço duas. para todo mundo, poderia todo mundo se ajudar. Nossa, É, poderia, né, abrir um leque tão grande, uma coisa tão legal que poderia ser feita, mas fica essa rincha aí, que até agora até psiquiatra já está entrando. até psiquiatra, então, você falou tudo, é verdade. E você falou um negócio interessante na sua graduação, você não viu o Winnicott. E olha, aí começa até pela grade curricular. Quando você recebe lá a programação, a grade curricular, o conteúdo programático das matérias, tem alguns psicanalistas, por exemplo, vamos estudar o Freud, vamos estudar o Bio, não, mas vamos. A Klein, vai. A Melanie Klein e o Freud. Só. Ou seja, isso já vem na cabeça do coordenador do curso. O cara gosta mais do fulano, aí ele coloca na grade curricular. Conclusão, prejudicado é você que está se formando, que nem você falou, poxa, eu nunca ouvi falar do Winnicott na minha grade curricular. Eu tive que depois correr atrás, né? Claro, você tem que correr atrás depois. Tranquilamente a gente vai correr atrás, mas assim, por que o curso não deu aquelas vertentes para você, do tipo, ó, tem lá o Bion, tem lá o Winnicott, tem o Jung, tem enfim, o N estudiosos aí, até os mais modernos, né? Até os mais modernos. Sim. E interessante isso aí, viu? Falou aqui, ó, mas as IAs têm uma linguagem centrada na pessoa, que dá uma impressão de humanizado, mas é só um programa. Então, Eric, realmente dá uma impressão de humanizado, É. mas o que eu quero te falar quando a gente fala do humanizado? Eu estou aqui conversando, por exemplo, com o José, né? Eu vejo quando o José vem para frente, quando o José vem para trás. Eu vejo quando o José mexe no óculos, se ele passa a mão na cabeça, se ele coça o rosto, se não sei o quê. Isso eu já vou trabalhando de uma forma analítica também. Eu analiso tudo isso, né? E quando eu analiso tudo isso, eu consigo trazer para a minha clínica e humanizar mais ainda o meu atendimento. É uma diferença da IA. Eu estou citando só uma, tá? Outra coisa que a gente fala também, por exemplo, a IA ela traz a impressão de humanizado, porém as IAs elas são programadas para satisfazer o usuário. Nós não estamos aqui para satisfazer os nossos clientes, nós estamos aqui para tratar os nossos clientes, mesmo que às vezes algumas coisas, algumas feridas precisem ser cutucadas, coisa que a IA não faz, né? Sim.
Então, às vezes, a gente precisa chegar ali na dor, a gente precisa cutucar aquela ferida, trazer aquela coisa à tona, que é o que muitas vezes acontece, o trauma vem à tona, né? Aquilo que o mecanismo de defesa ocultou vai surgir, vai emergir, e a gente vai trabalhar, e a IA não faz isso. E aí, quando aquele trauma emerge, nós estamos ali para acolher, para escutar e acolher, né? A IA não faz isso. Fala, o Eric. Fala, Eric. Concordo plenamente, só acrescentaria mais um detalhezinho, que eu acho que o elemento principal que as pessoas perdem é que um programa não tem percepção, ou autopercepção. Sim, ele é centralizado na pessoa, por isso eu botei entre aspas. Ele vai utilizar o foco, a questão linguística da pessoa, mas é literalmente um programa muito sofisticado linguístico. E nada além disso. Sim. Mas ele vai dar a impressão, ele é feito para dar a impressão de ser humanizado, de ter uma interação. Mas é literalmente só isso. Não existe um ser ali, não existe percepção, não existe autopercepção. Literalmente você tem só um algoritmo, ou melhor, vários algoritmos ali. Só tem um monte de zeros e uns ali, né, lá por trás. Que eu posso falar por experiência, porque a minha primeira formação é em TI, e nada mais é do que um conjunto de zeros e uns que não entende realmente quem é você, né? Ele só tem coisas pré-prontas, vamos assim dizer, que ele consegue associar e buscar em algumas fontes e te satisfazer ali com respostas que vão te deixar razoavelmente feliz, né? Sim. Acabou. Literalmente. Muito bem, muito bem. Bom, acho que já deu o nosso horário, né? Já deu, já é 9h05, já está na hora de encerrar. Bacana, viu? Muito obrigada pela participação de vocês, tá? Gostei muito de estar aqui com vocês hoje. E a gente se vê aí na próxima aula. Obrigado, Ana. Boa noite para você, boa noite a todos. Boa noite a todos.